Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e neste vídeo nós vamos conversar sobre um capítulo do livro Fonte Viva, do Emmanuel. O capítulo é o capítulo 9, Estejamos Contentes. Então o livro é Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel. E aí ele vai analisar um trecho do Evangelho, né? Essa frase ela foi tirada de uma carta que Paulo fez para Timóteo, que Paulo considerava como um filho, né? E aí ele fala o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então o Emmanuel vai fazer uma pequena análise sobre este versículo do Evangelho, dessa carta que Paulo escreveu para Timóteo. E aí ele começa da seguinte forma: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Então, o que o Emmanuel está falando aqui? Ele está falando de equilíbrio, né? Não é porque uma pessoa ela é dona de fazendas de trigo que ela vai se alimentar de uma forma desequilibrada. Não. Ela vai comer o suficiente como todo mundo come. Não vai, se essa pessoa tiver equilíbrio, ela não vai exagerar na mesa, ela vai comer de acordo com os padrões de saúde, né? Os padrões do bem se alimentar. Então aqui ele está falando de equilíbrio, né? Então ele está pegando alguns exemplos do nosso cotidiano e está mostrando que mesmo aqueles que têm bastante, eles não utilizam do trigo ou do tecido de forma excessiva. Não, ele só consegue utilizar uma certa quantidade, uma quantidade normal, natural ali para sua existência. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda, para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. Então, aqui já começa o puxão de orelha, né? O puxão de orelha que o Emmanuel está dando na gente. Muitos de nós, o que nós fazemos? Eu só vou ajudar quando eu ganhar na Mega Sena. Isso é muito comum ouvir, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar um monte de instituições de caridade, eu vou criar uma instituição de caridade, e assim por diante, né? A gente vive ouvindo isso e às vezes a gente vive falando isso também. E aí o Emmanuel aqui, ele está dando o puxão de orelha, né? Ele está falando, peraí, por que você tem que esperar para se tornar rico para poder ajudar as pessoas? Isso não faz sentido. Você precisa começar a ajudar agora, não importa a sua situação agora. Importa você ajudar. Então ele está nos trazendo para o presente. Quando a gente fica pensando assim, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar na instituição de caridade XYZ. Quando nós fazemos isso, não estamos vivendo o presente. Nós estamos vivendo uma realidade que não é uma realidade. É uma ilusão. Por quê? Porque aquilo só está na nossa mente. E aquilo não é o que está acontecendo. Nós temos que trabalhar com a realidade. Então aqui é isso que o Emmanuel está falando. Por que você está esperando ficar rico para começar a ajudar as pessoas? É sempre respeitável o desejo de algo possuir no meio alheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Então, olha só,
Eu coloquei até em vermelho essas palavras aí, porque aqui ele está dizendo que essa situação de ficar esperando o momento certo, ficar esperando ter dinheiro para poder ajudar, é deplorável. Não cabe a nós. Nós temos que ajudar agora. Não temos que esperar os nossos cofres ficarem cheios para nós ajudarmos ao próximo. Para nós ajudarmos, e ao próximo não é só o mendigo ali da esquina que pede esmolas ali na esquina. Não. Caridade é um conceito muito mais amplo do que o conhecimento popular acredita ser. Caridade, conforme eu já falei em outro vídeo, inclusive, que eu coloquei aqui nesse canal, caridade é todo ato que você faz para ajudar aqueles que estão à sua volta e, inclusive, ajudar você mesmo. Isso é caridade. Caridade, conforme Joana de Ângeles explica para nós, é o amor em movimento. E o que é o amor, né? Aí o Divaldo nos ajuda dizendo o seguinte, que o amor é todo verbo que nós executamos em sentido do bem do próximo, com o sentimento de ajudar, de ver aquela pessoa melhor, numa situação melhor. E nos ajudarmos, né? Porque Pedro, ele tem uma fala no Evangelho que é assim, aquele que diz que ama a Deus, que nunca viu. Por que Pedro fala isso? Porque nenhum de nós nunca viu a Deus, tá? Nós não temos nível evolutivo ainda para isso. Provavelmente nem Moisés, ali na época em que ele vai lá sobe no Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos, ali era alguém representando Deus, não era Deus, né? Era um espírito representando Deus, mas não era Deus. A maioria de nós, neste planeta em que nós vivemos, ninguém nunca viu Deus. O único que viu Deus, que encarnou no planeta Terra, é Cristo. Ele é o único que tem nível evolutivo suficiente para ver a Deus. Todos os outros que reencarnaram nesse planeta, naqueles momentos que eles se encarnaram, nenhum deles tinha nível evolutivo suficiente para ver Deus. Por isso que Pedro fala isso, ele tem essa consciência. Então, Pedro fala assim, se você diz que ama a Deus, que nunca viu, mas não ama o próximo que vê todos os dias, é mentiroso. Ou ele usa o termo, está faltando com a verdade, né? Ele não usa a palavra mentiroso, eu acho que não existia essa palavra ali entre os hebreus antigos, né? Então ele usa esse termo, está faltando com a verdade, ou seja, é mentiroso. Por que ele fala isso? Porque qual que é a regra de ouro que Cristo nos trouxe? Amai a Deus sobre todas as coisas, eis o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é parecido com o primeiro. Ou seja, se cumprir esse segundo, vai estar cumprindo o primeiro. Qual que é o segundo? O segundo é, amai ao próximo como a si mesmo. E aqui esse como a si mesmo, ele tem dois significados bons, tá? Não é duplo sentido, um negativo, não. É dois sentidos, um duplo sentido, os dois sentidos são bons. Um deles é agir com o próximo como você gostaria que o próximo agisse com você. Esse é um dos sentidos. E o outro sentido é agir com o próximo, amar ao próximo e amar a si mesmo. E amar a si mesmo. Porque veja, o que Pedro está falando nessa fala, né? Naquela fala que eu te falei agora há pouco. Pedro está falando o seguinte, se você não ama o próximo que você vê todo dia, e o próximo é o próximo mesmo, tá? Não é alguém que está lá na África, não, é o próximo mesmo, tá? Então, os seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, esses são seus próximos. As pessoas que estão à sua volta. Se você
não ama ao próximo, você não ama a Deus. Então, para você amar a Deus, é pré-requisito que você ame ao próximo. É isso que Pedro está falando. Por isso que ele fala que quem ama a Deus, que nunca viu, mas não ama ao próximo, que vê todo dia, é mentiroso. Por isso que ele fala isso. E aí, a gente pode estender um pouquinho mais essa lição de Pedro, né? Para você amar a Deus, você precisa amar ao próximo. Mas para você amar ao próximo, você precisa amar a si mesmo. E não confundir amar a si mesmo com egoísmo, tá? Egoísmo é outra coisa. Egoísmo é assim, você querer todo o bem do mundo, só para você. Só para os seus familiares. Só para os seus amigos. Isso é egoísmo. Conforme você amplia esse círculo, até chegar ao inimigo, quando você ama ao inimigo, quando você ama ao desconhecido, e amar aqui é no sentido de você, não é o afeto, não é aquele afeto que nós temos entre pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. Não é o afeto, mas é respeitar a pessoa, o desconhecido, o inimigo, desejar o bem para ele, não desejar o mal. Isso é amar ao inimigo, né? Você não ficar lá falando mal dele, você não ficar comentando coisas, defeitos que ele fez, que ele cometeu ali. Até porque quando a gente comenta algum defeito de alguém, é porque a gente tem aquele defeito, tá? Por isso que Cristo fala assim, por que você fica julgando o cisco do olho do seu irmão? Se você mesmo tem uma trave no seu olho. Tira primeiro a trave do seu olho e o cisco que está no olho do seu irmão vai sair naturalmente. Então veja, Cristo já antecipou isso que a psicologia hoje já sabe. Que quando nós enxergamos um defeito em alguém, é porque nós temos este defeito. Nós temos esse defeito. Então é aquilo que nós precisamos corrigir. Porque se a gente não vê aquele defeito, é porque nós não temos. Nós só enxergamos porque nós temos aquele defeito. E aí, então, amar a si mesmo não é egoísmo. Amar a si mesmo é sempre ter pensamentos de bondade com relação ao próximo, mesmo que esse próximo seja seu inimigo, que ele se considere seu inimigo. O Divaldo Franco fala uma coisa bem legal, que é o seguinte: ter inimigos é uma coisa normal da vida. Todo mundo tem inimigo. Mas o importante é não ser inimigo de ninguém. Divaldo Franco sempre fala isso nas suas palestras. Isso realmente é muito importante. Nós precisamos aprender a não sermos inimigos de ninguém. Inimigo, todo mundo, ninguém gosta de todo mundo. Todo mundo, às vezes alguém não gosta da gente e isso é natural, isso é normal. Nem o mestre encarnado conseguiu agradar todo mundo, imagina a gente, né? Que tem tantos defeitos ainda. O mestre que era perfeito não conseguiu agradar, imagina nós, né? Então, é normal ter inimigo. É normal que as pessoas sejam nossas inimigas, algumas. Mas nós temos que nos esforçarmos para não sermos inimigos de ninguém. E aí o Emmanuel continua. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. Então aqui o Emmanuel está sendo poético, né? O que ele está querendo dizer? Começa a ajudar todo mundo aí que está à sua volta. Começa não fica pensando que você precisa ter dinheiro para ajudar as pessoas, não. Qualquer ajuda já ajuda as pessoas. Às vezes uma criança que está precisando de uma ajuda com a lição de casa, isso já é uma caridade.
quando você orienta uma criança para o caminho do bem, ensina para ela o que é o certo e o que é o errado, isso já é caridade. Quando você cuida bem dos seus pais velhinhos, da sua mãe, do seu pai velhinho, isso já é uma caridade, tá? Não fica esperando ganhar dinheiro, não fica esperando ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena, assim, nunca vai acontecer, tá? Desculpa tirar as suas esperanças quanto a isso, mas esquece, porque probabilisticamente falando, matematicamente falando, a probabilidade de acertar na Mega Sena é zero, é nula, tá? Uma chance em 60 milhões é zero, tá? É igual a zero. Não fica perdendo tempo com essas bobagens, tá bom? A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Olha só, agora o Emmanuel está trazendo exemplos da natureza, né? E aí a chuva, de gota em gota, alimenta milhões, bilhões, trilhões de seres que estão no planeta Terra. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Então aqui, ó, olha que parte interessante. O que o Emmanuel está falando assim? Ele está falando assim, divide o que você tem. Divide. E aí, esse que você dividiu vai se multiplicar. E aí aquele pouco vai se tornar muito. Vai se tornar prosperidade comum. Olha que sábio isso. Olha que sábio. Você divide o pouquinho que você tem e aquele pouquinho vai se multiplicando, vai se multiplicando, vai se multiplicando. Isso é muito sábio. É como conhecimento. Por exemplo, quando você divide o seu conhecimento com alguém, você está fazendo isso. Você está tornando a prosperidade comum, uma coisa comum entre as pessoas que têm aquele conhecimento. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Então, isso é uma coisa, ele está falando de matemática aqui, ele está falando ele está usando um exemplo matemático da natureza, né? Então o trigo, por exemplo, no começo são algumas sementes, mas daqui a pouco, essas poucas sementes podem dominar glebas gigantescas de terra. Por quê? Por causa do poder da multiplicação, por causa da progressão geométrica. A progressão geométrica, podemos chamar de uma lei matemática, um fato matemático, ela faz coisas que a nossa mente às vezes não é nem capaz de entender muito bem, tá? Então, quando aprendemos progressão geométrica na escola, o professor de matemática, geralmente, ele dá um exemplo que ele mostra o número absurdo que, se a progressão geométrica acontecer, vai atingir um número gigantesco, absurdo. Chega a ser absurdo, não é que seja absurdo, mas ele chega a parecer absurdo. Por quê? Porque nós, intuitivamente, alguns números não conseguimos entender. Por isso que aquele negócio de uma chance em 60 milhões da Mega Sena é uma ilusão. A gente não entende o que significa uma chance de 60 milhões. Mas os matemáticos, administradores, estatísticos, marqueteiros, eles têm uma noção melhor de números. E ele sabe que uma chance em 60 milhões é zero. É nada, tá? Não é uma chance... não vai acontecer. É mais fácil cair um raio aí na sua janela agora, com tempo bom. A probabilidade disso acontecer é muito maior do que alguém ganhar na Mega Sena. Tá bom? Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Então, aí aqui o Emmanuel fecha, né? Fecha a lição. Então ele começou ali com uma frase de Paulo para Timóteo, explicando que nós devemos viver contentes. Se nós temos o que comer, se nós temos o que vestir, nós devemos viver contentes.
e servindo. E servindo. Esse é um verbo importante. Por isso que o mestre fala assim, se você quer ser o primeiro nos céus, então você vai ter que servir mais. Tem que servir. Servir significa ajudar, multiplicar o que você tem. Isso é servir. Quando você ensina alguma coisa, você está servindo. Quando você ajuda alguém numa dificuldade, você está servindo. Isso é servir. E aquele que conseguir fazer isso mais, este será o primeiro no reino dos céus. Ou seja, esse estará realmente executando a sua reforma íntima, realmente estará executando a autoiluminação que todos nós buscamos no planeta Terra. É para isso que nós reencarnamos, né? Tem gente que fala, não sei para que eu nasci. É para isso. É para crescer, é para aprender e é para ensinar, é para multiplicar os bens, porque o conhecimento é riqueza que precisa ser distribuída, que precisa ser multiplicada. Então, nesse vídeo ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se você gostaria que eu falasse de algum tema, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like aqui para nós. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe este vídeo. E eu aguardo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço.